Olá, bem-vindos ao The Next Step Talk, a série do ISAG European Business School que traz histórias de quem deu um passo em frente, como tu também vais dar na entrada no ensino superior, seja por uma causa ou para dar a vida a uma ideia, no digital ou além fronteiras, eles chegaram mais longe e estão a marcar a atualidade. Eu sou o Daniel Fontoura, vou guiar-te neste The Next Step Talk. E tu, estás pronto para dar o próximo passo? Bem, espero que estejam prontos para o próximo passo e para este episódio, porque a conversa de hoje vai ter alta velocidade, vai ter também estratégia, liderança e internacionalização. Não é só aos comandos de uma equipa de futebol, que é um líder nato, recentemente voltou ao papel de piloto, participou no Rally de Portugal, onde correu pelo bem, ao promover um movimento solidário que criou, a Race for Good. Hoje damos um powerful step com André Vilas Boas. André, olá. Bem-vindo ao ISAG European Business School, novamente, porque tu estiveste aqui há pouco tempo a apresentar a tua associação, a Race for Good, e esta parceria também com o ISAG, que também apoiou esta causa durante o Rally de Portugal. Certo. Com a Race for Good, tu usas o automobilismo para dar visibilidade e angariar fundos também para causas humanitárias, certo, nacionais e internacionais. Como é que esta tua paixão pelo automobilismo se cruza com este lado da responsabilidade social? Ora bem, em primeiro lugar agradecer ao ISAG, essa associação, a Race for Good, a coragem e a dignidade e a frontalidade com a qual se atiraram logo de cabeça para este projeto. Espero, de certa forma, ter correspondido às expectativas também do ISAG e desta parceria, desta relação. A Race for Good pretende não só utilizar o desporto motorizado e o automobilismo, pretende ser muito mais abrangente do que isso, e é muito mais abrangente do que isso. O nosso objetivo é crescer e tocar e sensibilizar cada vez mais pessoas e cada vez mais causas. Para chegar a esses fins não podemos estar só limitados ao desporto motorizado, desporto automóvel. Queremos envolver um maior número de pessoas dentro destas causas que defendemos, que têm uma particularidade especial de serem causas das quais eu sou embaixador. Ok. E eu espero um dia e quero tocar muito mais causas, por exemplo as tuas. Okay. Daniel, das que tu gostas, as que tu te sentes relacionado com, as pessoas que tu próprio achas que deves ajudar. Portanto, eu quero ter esse nível de abrangência, não posso estar limitado só a estas três, que são a Ace África, a PPACDM do Porto e a Lórias. Quero ajudar a Cama Solitária, quero ajudar a Associação Salvador, quero ajudar a associação que o Miguel Oliveira ou seja, defende. Estas são o início. Sim, estas são as minhas e são basicamente o pilar da criação da Race for Good, mas queremos que ela tenha uma abrangência muito maior e que toque cada vez mais pessoas. E podemos ter o Football for Good e... Não, a Race for Good será sempre. Agora não é só corrida relacionada com o automobilismo nem com o desporto motorizado. Vamos chamar-lhe correr pelo bem em todas as frentes. Em todas as frentes. Que acho que as necessidades que neste momento e as dificuldades que estão presentes na nossa sociedade, os desequilíbrios da mesma, necessitam deste tipo de abrangência. Ok. Tu, no final do Rally, disseste que o salto de Faf foi o momento alto da prova, mas contavas também, e vou citar, não posso deixar de dizer que fechei os olhos e esperei pelo melhor. Claro. Eu queria perguntar-te se no teu percurso profissional alguma vez também foi assim, fechar os olhos, esperar pelo melhor, ou se sempre foste mais estratega a traçar objetivos e medir resultados, ou já te atiraste? Sabes que nós passamos por muitas situações onde somos confrontados com isso mesmo, que é o confiar na intuição ou continuar com a preparação. E no fim, o resultado é que vai dizer se a opção foi bem tomada. Porque há muitas vezes, por exemplo, que eu confio na minha intuição
na minha capacidade de perceber e ler as coisas do que é melhor para ti e da minha experiência, do que é melhor para mim e para a equipa, e se calhar pôr de lado em algumas situações o aspecto metódico de estudo aprofundado. Pôr de lado não totalmente, mas deixar para segundo plano, porque penso que sinto que este é o melhor caminho a seguir. O resultado final às vezes gratifica essa intuição. Se é negativo, vais ficar a pensar que por teres confiado na tua intuição devias ter seguido o outro modelo. Mas já te aconteceu isso? Já, muitas vezes. Sabes que eu também sou sou uma pessoa que, como sou metódico, de vez em quando penso neste lado intuitivo que eu tenho, que é forte, e que sinto muitas vezes, e como sou um homem emocional, confio bastante na minha intuição, também me penalizo muito por às vezes não aprofundar o estudo. Sabes que nós treinadores gostamos de ter tudo na nossa mão e pensamos que o jogo, caótico como nos vai correr precisamente como vocês planearam, como nós planeamos. E não é assim. É um jogo que tem umas interdependências muito aleatórias, fatores que incidem sobre a capacidade de decisão são também muito aleatórios e... Sim, tu achas que consegues controlar as variáveis de 11 pessoas completamente diferentes, mais 11, mais outros 11 ali, mais a equipa de arbitragem, mais adeptos. Mais adeptos. Portanto, tu achas que consegues, de certa forma, controlar tudo e esperar que o resultado seja aquilo que tu planeaste? Sabes que é para isso que nós nos preparamos também, não é? Para levar as coisas em determinado sentido. E depois há as propostas que o jogo te apresenta, não é? Os jogos todos começam 0-0 e é preciso depois chegar à vitória ou traçar um caminho. Ou manter o 0-0. Ou manter o 0-0 quando há esse interesse. Portanto, sim, nós preparamos-nos para levar as coisas para esse sentido, ou queremos que elas sigam esse rumo, e depois pronto, temos que estar disponíveis para interpretar as variantes, responder imediatamente. Penso que essas coisas são transversais precisamente à gestão e à liderança, que é o controle da imprevisibilidade que aparece quando menos esperas, e como é que vais reagir. Tem que estar presente, portanto nós no plano A vamos tratando depois das variantes, a variante 1, a variante 2, a variante 3, o que é que eu faço se acontece isto. Normalmente este é um processo que eu faço antes dos jogos, onde perspectivo o que é que acontece, não? O que é que será a minha equipa se estivermos a perder, o que é que será a minha equipa se estivermos a ganhar, o que é que será a minha equipa se eu precisar de um golo, se estivermos empatados, etc. E é essas variantes que temos que estar sempre presentes. E qual é que foi a variante que te apareceu à frente, tu apesar de poderes prever, não estavas a contar com aquilo e tiveste que mudar automaticamente, e aí tiveste que se calhar confiar mais no teu instinto? Olha, especificamente é difícil de dizer-te uma, porque eu levo já muitos jogos na carreira. Sim, cada jogo são propostas diferentes. Há situações onde és apanhado em grande vantagem no marcador, vamos supor, estás a ganhar 3-0 e agora? O 2-0, por exemplo, é o resultado mais difícil de gerir, porque se por acaso há o 2-1, há o impacto emocional na equipa adversária do um golo e na sua motivação é muito forte. E normalmente há uma tendência, não sei qual é a relação estatística, mas há uma tendência do 2-0 que vira 2-1, virar 2-2 também logo a seguir. E então eu já estive no lado positivo, por exemplo no 3-0 ao intervalo. Okay. E jogos que se viraram 3-3, por exemplo um Chelsea de Manchester United, quando estávamos a ganhar 3-0, virou 3-3, um Porto Benfica que foi 3-0 e virou 5-0 para mim, continuou 5-0. Mas tu querias que fosse 6? Que eu queria que fosse 6, porque eu tinha vivido uma experiência. Sabes que eu, como sou portista, sinto a história, sei a história, e no caso do 5-0 ao Benfica, eu estive presente no 5-0 na Luz, na bancada. Entanto, na Supertaça de Portugal. E então queria muito que fosse o maior registro. Eu como sabia a história e conhecia a história, não faltavam muitos minutos, sem qualquer intenção de magoar alguém. Mas era o meu... Era um recorde que tu querias... Sim, não é um recorde, mas era assim uma marca, digamos. Foi uma época de marcas históricas e seria mais uma.
Então, sim, nós temos de estar preparados para tudo e responder da melhor forma. Eu esqueci-me de fazer uma declaração de interesses no início desta entrevista. Isto vai ser altamente parcial, porque eu sou portista, porque devo muito ao André e, portanto, não vai haver imparcialidade nisto, vai ser totalmente parcial. E aproveito já para avisar. Foi essa coisa de fechar os olhos e arriscar, foi isso que te levou a ir, por exemplo, para as Ilhas Virgem? Arriscar tudo com a idade que tinhas? Talvez não. Foi pensado? Um misto, digamos que, repara, eu entrei para o futebol juvenil do Porto com 18 anos, treinava as camadas jovens sub-8, sub-10, portanto, escolas infantis iniciados. Tinha feito esse percurso. Como treinador adjunto, não me tinha sido dado, talvez pela minha idade na altura, uma equipa como treinador principal nas camadas jovens. Portanto, eu cheguei ali aos 21 anos e fui confrontado com essa possibilidade de coordenar o futebol juvenil das Ilhas Virgens. O Google não existia nessa altura. Havia o Yahoo e o internet. Havia enciclopédias? Enciclopédias e eu não fazia ideia. Coordenar o futebol juvenil de uma seleção, eu interpretava na minha cabeça de uma certa forma que depois não foi a realidade. Então, nós chegamos lá, para tu veres, a equipa sénior das Ilhas Virgens Britânicas na altura só tinha um cidadão que tinha nascido na ilha. Todo o resto pertencia à Commonwealth inglesa e qualificava-se para jogar pelas Ilhas Virgens Britânicas. Quantas pessoas é que têm as Ilhas Virgens? Mais ou menos? 6 mil habitantes. 6 mil. Okay. Dos quais 4 mil estão em Tortola, na ilha principal, e o resto estão espalhadas nas 150 ilhas que têm. Mas dessas 150 só 10 no máximo são habitáveis. E então, uma pessoa faz filmes na cabeça, o que é que será uma federação, o trabalho de uma federação, o que é que serão as crianças com as quais eu tenho que trabalhar, a minha coordenação do futebol juvenil da federação, e não tinha nada a ver. Eu cheguei ao aeroporto de blazer, gravata, equipado a rigor, e a pessoa que estava à espera, o Charlie Cook, um inglês que era o diretor técnico da federação, estava de havaianas e de calção de banho e de camisa como devia ser nas Ilhas Virgens, de camisa colorida às flores, como devia ser. E lembro perfeitamente que a primeira viagem que fizemos foi ao que eu pensava que era um estádio, que era um campo sem bancadas, com uma pista de cricket no meio do que restava de um ex-relvado, desequilibrado quanto baste, sem redes nas balizas. Até era aquele cenário. Esse impacto foi muito forte. Mas voltando atrás, aí não foi fechar os olhos, foi talvez fruto de uma vontade em querer assumir uma missão. Não, querer assumir algo melhor. Tenho capacidade, sinto-me com capacidade, quero demonstrar que sou capaz, e se não me dão o salto aqui, tenho eu que procurá-lo. E, portanto, desliguei-me aí do Futebol Clube Porto. Felizmente tive a possibilidade de ser convidado outra vez de novo para adjunto dos juvenis, e foi isso que me fez regressar. A mesma sensação que talvez me tenha invadido mais tarde, quando dei o meu passo para treinador principal. Sinto-me preparado, sinto-me com capacidade, vou arriscar. Há coisas, talvez mais intuitivo tenha sido esta conversa com o Bobby Robson, que ele vinha de bicicleta, vinha da escola. Faltaste às aulas nesse dia, não é? Faltei às aulas nesse dia. Não é uma coisa muito... Pronto. Não disse aos meus pais que faltei às aulas. Por acaso apareci lá mais cedo. E o professor é que não tinha aparecido. Exato. Mas tinha parado a minha bicicleta, ele estava a estacionar o seu carro, e aí foi direto. Foi uma coisa que... Também fruto de uma frustração, não é? O meu ídolo Domingos não jogava, e eu queria tirar satisfações. E tu achavas que ele devia jogar de início? Achava que ele devia jogar de início. O Domingos estava com 6 golos a entrar do banco, e o Juran com 3 na altura, titularíssimo. E, entanto, para mim fazia sentido essa troca.
Portanto, sim. E o Bobby Robson foi receptivo? Abordaste em português, em inglês? Em inglês. Em inglês. E ele olhou para ti e disse: olha-me este agora. Não. É isso que marca a generosidade do Bobby Robson. A generosidade e o cavalheirismo pelo qual ele é reconhecido. Singular também é aquele homem, porque qualquer outra pessoa na mesma situação, ou 10 treinadores na mesma situação, se calhar sobrariam 2, ele e outro, que teriam tido esse gesto de generosidade e cavalheirismo para comigo, que foi apresenta-te amanhã aqui às 8 horas, que eu levo-te para o treino e vais perceber o porquê. E percebeste? Não, eu nem queria saber. Chegaste lá, viste o Domingos e disseste: pronto, claro. Para mim continua a ser o Domingos. Não, eu cheguei lá, primeiro fui no carro, sentado na frente com o treinador do Porto. Só para aí, basicamente, são tudo sonhos de coisas Sim. que para ti não são inatingíveis, não é? Eu era adepto, Super Dragão na altura, sócio, mas frequentador da Superior Sul. Antes estava sentado no banco do passageiro, treinador do Porto. Portanto, já estava a viver algo fora do normal. Depois, sentado na entrada do departamento de futebol, no antigo Estádio das Antas, com o Sr. Soares, que era o porteiro. Portanto, eu tinha conhecimento suficiente para também conhecer o que é que rodeava o Porto, não é? Certo. O Sr. Soares era uma figura que não deixava de ser o porteiro de entrada, mas era uma figura emblemática que recebia os jogadores, pelo qual toda a gente respeitava, etc. Portanto, recebido pelo Sr. Soares, sentado lá à entrada do departamento de futebol, a ver todos os meus ídolos passar. A chegar E ver um treino, não é? As pessoas na bancada e eu na relva, ao lado. Pois, na altura, felizmente ainda dava para ver. Esse treino foi no campo número 4, saímos, portanto subimos aquela rampa e foi à esquerda. O Robson fez uma sessão de cruzamentos e de finalização. Mas pronto, E o Domingos marcou. No caso não me recordo, mas seguramente sim. Aquilo eram uns cruzamentos pela direita, tinham o João Pinto a cruzar, finalizavam 2. Seguramente terá marcado. E pronto, histórias que marcam, que mudam o rumo das pessoas. Eu ia para jornalismo desportivo. O meu avô tinha sido jornalista desportivo e era o caminho que eu queria seguir. Portanto, a minha vida estaria, bom, se eu tivesse completado ligado ao desporto. Achas que te sentias realizado se neste momento, por exemplo, trabalhasses na Bola Branca e estivesses a relatar jogos de Porto? Seguramente sim. Felizmente tenho do meu avô e do meu pai se calhar aqui vou ser um bocadinho arrogante, uma dádiva para escrever, sabes? Eu gosto de escrever, aponto muitas coisas, gosto de poemas, gosto de ler e pronto, não ia escrever romances, ia escrever ou relatar relatos futebolísticos e desportivos, mas sim, tinha nascido com esse dom Mas ainda escreves? Escrevo bastante. Então para quando um livro de poesia do André Vilas Boas? Não, poesia não sei, mas eu gosto de escrever o que me vai na alma, o que sinto, aponto muitas coisas, muitos sentimentos. Como sou uma pessoa muito emocional, gosto também de saber o que é que isto gerou em mim emocionalmente, isto e aquilo. Gosto de relatar momentos pelos quais passei. Um livro de poesias, não sei se seria capaz, não me atrevo muito. Tenho algumas que dediquei à minha família, à minha mulher, etc., aos meus filhos, mas pessoais que acho que não têm interesse, porque têm sempre vínculos que são ligados ao crescimento deles ou ao crescimento das nossas relações. Mas já fui confrontado muitas vezes com essa hipótese de escrever um livro, não sei, talvez um dia. E preferes papel ou já consegues, por exemplo, apontar num telefone nas notas? Um pouco de tudo. Às vezes que pego na caneta e escrevo. Okay. Escrevo sem parar, sem corrigir. Uma das coisas que eu gosto é de escrever ininterruptamente e estar forçado a, se apliquei alguma frase ou alguma palavra que talvez saísse do descontexto, contextualizar a palavra anterior no seguimento do raciocínio que estava a ter. Pronto, coisas assim. Pancas que dá nesta malta. Não. Em alguma malta. És um homem romântico?
Acho que sim, a minha mulher diz que sim. Essas coisas são sempre melhor perguntar às pessoas que nos rodeiam. A minha mulher confirma o mesmo, pelo que ela poderá responder melhor. É assim, tanto quanto sei, atenção, estudos aprofundados, e uma vez que estamos na faculdade, pode ficar aqui uma ideia. Tanto quanto sei, tu chegaste a ir à faculdade da tua mulher, a meio de uma aula, entregar um ramo de rosas e, atenção, chamaste a professora cá fora, deste-lhe uma flor a ela, né? E depois entregaste um ramo à tua mulher. Portanto, o nível de romantismo. Não, e de capacidade para endrominar a professora, chamou cá fora, flor à senhora professora, e agora deixe-me entregar aqui um ramo, está nos pinkers. Pode ser uma dica aqui para alunos do Isaac. Exato. Sigam o exemplo do André. Exato. O que é que tu levou a fazer? Que sai alguma coisa desta conversa aqui útil, uns truques. Sim, estava muitas coisas. Sim, eu gosto de surpreender, de apanhar as pessoas desprevenidas e apanhá-las a ter que responder emocionalmente. E resultou dessa vez? Correu bem? Estamos casados há pois, é isso, 17 anos. É isso. Portanto, para já acho que sim. Mas a questão é, tinhas feito alguma coisa e arranjaste isso para justificar, ou foi só um ato espontâneo de romantismo? Não, acho que não, isso não. Podia ser aquela coisa, bem, agora tenho que arranjar uma maneira de... Não, a não ser que tivesse planeado alguma viagem a Ibiza com os meus amigos. Sem ela saber. E fosse esse o truque. Não, acho que não. Olha, tu antes de seres treinador principal, o teu trabalho passava por analisar os adversários, não é? Fazer a prospecção de jogadores, as estatísticas. Que importância é que teve esse trabalho de análise e esse estudo ao detalhe, também deste método e da paciência que tiveste de ter, na gestão que agora tens enquanto treinador principal? É o facto de conheceres os processos todos que te ajuda também a ser um bocadinho melhor? Sim. Ou achas que esse trabalho foi importante? Sim, na gestão de liderança pura e humana, nenhum. No conhecimento aprofundado de jogo, os seus sistemas, as alternativas propostas, sim, muita. Decisiva, aliás. Porque eu seria capaz de, numa época, passar por, sei lá, 250 a 300 jogos por época. É muito jogo. É muito jogo, muita seleção, e depois cada adversário teria que ser resumido em 20 minutos mais um PowerPoint. Okay. Portanto, capacidade de síntese das coisas mais importantes de cada adversário. Sim, talvez o produto, talvez o processo mais formativo e educativo do meu crescimento como treinador. E estar ao lado de um dos melhores do mundo, não é? Porque se não estivesse ao lado dele, ao lado do José Mourinho, no momento de carreira dele, expansão do seu próprio conhecimento, capacidade de adaptação do próprio a diferentes culturas, diferentes sistemas, portanto, Inglaterra e Itália, Portugal, Inglaterra e Itália, Porto, Chelsea e Inter. Se não tivesse passado por essa educação, esse processo formativo, se calhar também não seria quem sou. Portanto, muito grato por esses momentos, por esse processo de aprendizagem. Na liderança não, na liderança eu acho que foi algo que nasceu comigo. Isto é um aspecto curioso. Eu fui muito introvertido enquanto jovem. Menos na altura de abordar o Bobby Robson. Menos na altura de abordar o Bobby Robson. Portanto, são processos que eu... não só isso, mesmo o processo comunicacional. Eu nunca fui bom aluno. Sempre fui aluno de... cumprir os mínimos. 10 negativas primeiro período, 4 negativas segundo período, passar, nunca chumbei. Mas era um trabalho evolutivo, que era o que se quer, portanto, mas melhorar sempre. Fui esse tipo de aluno, altamente introvertido, muito pouco comunicativo, grupo reduzido de amigos, e essa transformação pessoal em mim é também curiosa. É algo, atenção, que é comum, e agora pronto, depois uma pessoa acaba por estudar liderança e processos de liderança, e acaba por encontrar muitos líderes introvertidos. Também passaram por isso. Sim, que pela posição que ocupam obrigaram ou foram obrigados a saírem da sua caixa, basicamente, não é? A comunicar,
a traçar objetivos, a convencer pessoas, a motivar pessoas, fruto desse ambiente onde estavam inseridos ou das propostas que os rodeavam. E eu passei por esse mesmo processo, portanto, altamente introvertido, pouco comunicativo, para ter que comunicar. Agora sou altamente, não sou altamente extrovertido, socialmente não sou uma pessoa muito ativa. Numa festa ainda ficas assim, sim, no teu canto. Ao lado. Sim. Mas forçado a comunicar pela minha profissão. Portanto, essa transformação pessoal também foi curiosa de constatar. E sentes que os jogadores de futebol são pessoas muito complicadas? Desculpa, agora voltou-me a tua pergunta. Portanto, para te responder o quê? Dois cenários diferentes. Portanto, o líder em mim, eu acho que sempre esteve presente, mas foi evolutivo, e isso na gestão das pessoas foi fundamental. Okay. O outro lado, conhecimento do jogo, preparação, está noutra vertente. Está na vertente do estudo, da dedicação, das horas despendidas para o mesmo. O outro foi algo que, aprendi, mas teve que sair de dentro de mim, percebes? Então há espaço para as duas, e as duas são importantes na evolução de um treinador? Sim, horas despendidas para que atinjas níveis de conhecimento aprofundados, necessárias, absolutamente necessárias para vencer em qualquer profissão. Depois a outra, o conhecimento de si. O que é que essa profissão ou esse objetivo vai forçar a que tu mudes em ti próprio, percebes? A mim, eu tinha que liderar pessoas. Se fosse um tipo introvertido, pouco comunicacional, era incapaz de liderar grupos de 25 e de fazê-los transcender. Não é? Isso é interessante, então, porque, por exemplo, há treinadores que são mais introvertidos e que se calhar não conseguiram ou dar esse passo. Provavelmente sim. Achas que isso faz de ti um melhor treinador? O facto de teres quebrado essa barreira e teres passado para esse lado um bocadinho mais extrovertido? Não, porque eu conhecia dentro de mim, percebes? Eu fui forçado estava lá dentro, mas depois, repara, depois no estudo, eu não sei quem é que é o livro, mas o conhecimento de si é também o título de um livro, não sei o autor, já não me lembro do autor. São coisas importantes, percebes? Que te pertencem. Uhum. E que tu és forçado pela profissão ou pela situação em que te encontras, e que depois, percebes, estudas também estas tuas mudanças. Imagina que alguém escolhe uma carreira por achar que não é capaz de liderar, mas essa liderança pode estar escondida dentro de ti. Né? Se eu fosse a pensar, é melhor não ser treinador porque não vou ter isto que é fundamental. Sempre fui um bicho do mato, porque é que agora como é que eu vou liderar 25 gajos? Certo. Não foi por isso que eu passei. É algo que estava dentro de mim, percebes? E depois, isso também não te impediu de fazer as coisas? E depois não só isso, fui reconhecendo na minha juventude esses períodos onde eu passava por isso, ou seja, onde estás com os teus amigos. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado pelo Jerez. Onde estás com os teus amigos e nesses momentos eras tu o líder. Okay. Eras tu que conhecias e eras tu que ias à frente, e os teus amigos seguiam-te, entendes? Portanto, eu depois na reflexão encontrei muitos desses momentos onde essa liderança estava escondida, onde essa capacidade de convencer, que é fundamental neste momento na minha carreira, estava escondida. E convencer e motivar. Os jogadores de futebol são muito complicados. Percebo que são 25 ou mais pessoas com diferentes expectativas, com diferentes capacidades, com diferentes objetivos. Achas que essa é a parte mais difícil de ser treinador, o gerir as pessoas? É porque o que os faz transcender é diferente de personagem para personagem. Eu já fui um líder inflexível, onde só há um rumo, e este é o meu rumo, e é este caminho que temos que seguir, e é este líder que vocês têm, e este líder é igual para todos. E percebi que essa inflexibilidade não era possível, não funciona neste momento. Certo. O líder tem que ser o que é capaz de te convencer a ti, Daniel, e depois à Joana ou ao Zé Pedro Fontes, certo. Para fazê-los transcender de forma diferente. Se eu preciso ser um líder para ti, para te convencer a determinada tarefa, tem que ser. Para o Zé Pedro vou ter que ser outro.
para o levar a potenciar as suas capacidades. Evidentemente seguindo uma lógica que não quebre regras comuns de grupo, que são fundamentais ao equilíbrio do mesmo, senão o mesmo também não funciona depois no objetivo grupal que tu queres atingir. Agora, em situações diferentes, onde tu tens que seguir aquele rumo, eu tenho que ser um líder para ti, depois para este tenho que ser outro. Eu ontem estava aqui a escrever uma série de apontamentos onde pus o novo líder, e o novo líder tem que ser autêntico, persuasivo, coerente, mas flexível, atento aos detalhes, capacidade para convencer os outros, inteligência emocional, já todos ouvimos falar na importância das emoções. Das soft skills. Sim, na transcendência das pessoas. E motivação, eu escrevi à frente, saber o que é que o outro precisa. Portanto, eu posso motivar o meu grupo para o objetivo que é grupal, mas o individual, o que é que te motiva a ti? E a ti, Daniel, enquanto jogador, podia ser estou a um golo de igualar o Ali Daei em os melhores marcadores da história das competições internacionais. Por exemplo, eu tinha o Payet em Marselha, que estava a 16 assistências e 15 golos, de ser o recordista da Liga Francesa de sempre, se os obtivesse. E andava atrás desse número de assistências. E isso também depois tem um link direto com as decisões, e percebes? Se eu posso fazer um golo ou uma assistência, se vai contabilizar para este objetivo. A questão é essa, depois na altura contam, são coisas pesa. Que contam, são coisas que pesam muito. No Zenit eu tinha o Kerjakov também a X golos de ser o melhor marcador de sempre da história do futebol russo. E isso também pesa nos jogadores. Pesa na gestão, certo. Pesa na gestão, pode pesar na capacidade decisional, e que tens de ter isso em conta. Portanto, são essas coisas que o líder tem que saber para motivar o indivíduo, sem fugir ao corpo comum de regras que une um grupo de trabalho, se esse grupo de trabalho pertencer aos mesmos objetivos. E isso é transversal a todos os trabalhos e todos penso os que líderes. Penso que é transversal, mas por exemplo, para concluir, portanto, esse líder inflexível que eu já fui também, já não pode existir na liderança atual, percebes? Há uma série de normas neste momento, nós precisamos de ser convencidos, e na sociedade atual há quem goste do sistema ditatorial. Por exemplo, eu também tive experiências na China onde reparava que a flexibilidade funcionava menos. Então tinhas que ser mais inflexível. Sim, mais inflexível. E este é o caminho. Obviamente que aquele pessoal está a sociedade chinesa está formatada para obedecer naturalmente, geneticamente, para cumprir regras. E aquela malta tem necessidade de disciplina, quer ouvir disciplina, quer que o líder não demonstre fraqueza nem flexibilidade. Portanto, e onde é que sentiste mais o oposto? O russo também. E isso reflete-se também um pouco nos atletas. Se pensares nos grandes ginastas russos e nos grandes ginastas chineses. E aquele foco, aquela determinação. Horas de trabalho, dedicação. Onde é que sentiste mais o oposto? Foi em Portugal? Em Portugal, aquela liderança menos impositiva. Sim. Havia muitas coisas que eu tornava. Há outra coisa que é importante na liderança, que é a percepção. Dar a entender que são os outros que decidem. Isso também certo. Isso é um aspecto fundamental do líder. É que se eu vou propor, eu líder, eu vou propor uma coisa, mas eu, como líder, já estou preparado para as duas escolhas. Se eles escolherem o caminho A, mas pelo menos vais pôr a decisão na mão dessa pessoa? Na mão deles para eles se sentirem importantes e ligados ao processo. Isso passava-se, por exemplo, nós no Porto com os estágios, como fizemos na altura 60 jogos numa época. Havia alturas onde a malta não podia mais hotéis. E a vida do hotel. E então eu, já preparado para as duas escolhas, lançava ao grupo: pá, malta, vocês têm se portado bem, como é que é? Eu confio em vocês, que é estágio ou não? É misto, estágio não, pô, vamos ficar com as nossas famílias. Ok, eu confio em vocês. Ok, vamos fazer. Eu preferia, mas
Portanto, isso, a percepção resultou? aqui resulta. Houve uma altura que eu com a minha equipa técnica, nestas coisas filosóficas que de vez em quando me dá, estabelecemos que a aplicação da liderança teria que corresponder a uma coisa que eu chamava de metodologia de percepção individual e coletiva. É lá. Está aí uma cadeira aqui para um curso no Isaac. E repara que perdemos 2 horas a decidir se devia ser metodologia de percepção individual e coletiva ou se devia ser metodologia da percepção individual e coletiva. Então, e como é que chegaram ao de percepção? A metodologia de percepção individual e coletiva é vamos tentar perceber o indivíduo e o grupo e depois decidir o método. Ok. E não o método é que decide a percepção individual e coletiva. Portanto, nós estudamos o indivíduo, estudamos o grupo e depois decidimos o método. Certo. E essa é a nova liderança também. Percebe? E esses são os novos líderes. O que é que tu queres que eu seja? Ok, dentro do corpo comum de regras que nos une enquanto treinadores de futebol. Mas que líder é que tu queres ver em mim? O que é que te vai inspirar hoje? Percebe? E tu podes ser uma coisa para um e outra coisa para o outro. Forçosamente. Há tipos que detestam pressão, há tipos que detestam ser-se pressionados, que sob pressão não são capazes de produzir, e há outros que precisam de pressão. Okay. Sabe, o Ronaldo com a pressão dá-se muito bem. Sim, precisamente. Sim. E quando estão nas bancadas a gritar Messi é quando ele se calhar joga melhor. Se transcende. Sim. Exatamente. Sim, há muitos destes exemplos e foi das coisas curiosas que eu acho que são transversais. O que é que o mundo business é diferente do nosso? Talvez nós estamos muito ligados ao short term, ao imediato, ao sucesso de curto prazo. Certo. Às vezes não fazemos as escolhas a longo prazo. Sim, o medium term, long term no futebol, médio prazo, longo prazo praticamente não existe. Porque as organizações são cada vez mais lideradas, as organizações são propriedades, são cada vez mais lideradas por lideranças extravagantes no sentido de proprietários que não são daquele business, portanto, são de outro business e que vêm para ali à procura, de investimento, de retorno. Sim. E que mudam os processos de objetivos de uma empresa, ou de um clube, ou de uma agremiação. Certo. Portanto, é talvez a única coisa que eu acho que não é transversal neste momento ao futebol moderno, é que o business tem uma visão long term mais vincada. Digo eu, observando de fora. Então agora, uma pergunta já tendo isso em conta, e tu percebendo isso, e que acontece em vários clubes, tu se fosses presidente, vamos dizer, do Porto, ou de um clube, terias uma visão diferente e poderias olhar a longo prazo? Por exemplo, mantendo um treinador durante mais tempo, acreditando num projeto durante mais tempo. Como é que tu, André, te vias no lugar do presidente e da gestão do clube? Como é que tu gerias isso de maneira diferente destes resultadistas? Olha, são proposições as quais eu penso muito. Eu já fui um treinador que chegou com 3 membros da equipa técnica ao Chelsea, e agora para mim é inegociável eu chegar com 8 pessoas. Porquê? Porque penso que o treinador tem que ser rodeado das pessoas de máxima confiança. E essas pessoas de máxima confiança são as que vão também permitir ao treinador de trabalhar em foco e confiança total e retirar o máximo potencial de si, ou retirar a sua máxima performance. Certo. É uma pergunta a qual me faço muitas vezes. Devem os clubes ter um conjunto de pessoas presentes, unidas nesse espírito long term, que é a cultura e filosofia do clube, ou no long term estamos obrigados também ao short term, não é? ao sucesso a curto prazo para o atingir. Claro, porque se o atingires no short term nunca chegas ao long term. E para isso a melhor
subcontratar pessoas que garantam o short term imediatamente. Esta relação, eu já vivi as duas funções. Por exemplo, repara numa coisa, as equipas técnicas do futebol americano deslocam-se em 20, são 20 gajos. Ok. Então, o treinador do ataque, o treinador da defesa, o preparador físico, 4 analistas, 4 preparadores físicos. Certo. E o treinador, quando chega a um clube, chega com esses 20 e vende o seu projeto. Então, o meu método é este, e estas são as pessoas ligadas ao meu método, e é estas pessoas que têm que vir comigo inequivocamente. Portanto, eu já cheguei com 3, por falta de relações de confiança, agora chego com 8, não negocio, é inegociável. Quando me sento com alguém, nós somos estes, você quer, se quer retirar algum deste grupo, eu não vou. Portanto, apresento-me desta forma já quando reúno com alguém. Como líder de uma instituição, já me debati sobre os 2 módulos. Qual é o problema do módulo onde as pessoas estão instituídas? É que essas pessoas a determinado ponto vão funcionar por sobrevivência. Ou seja, o que está a tentar dar rendimento a curto prazo está sob uma responsabilidade de o dar rendimento a curto prazo. Se ele falha na capacidade de dar rendimento a curto prazo, os outros que estão por sobrevivência vão naturalmente afastar-se desse. Certo. E isso é perigoso, essa relação é perigosa. Portanto, numa liderança... Isso acontece a miúde em tudo que é clube, não é? No torto e direito. Sim. No futebol, torto e direito. Sim. Transportá-lo aqui para o business não consigo, precisava daqui de um pouco mais de experiência de estudo de empresas para acredito perceber esse funcionamento. Mas acredito que será, mais ou menos, dou-te um exemplo, uma Câmara Municipal ou numa estrutura assim maior, acabará por acontecer. Vamos lá ver, provavelmente a mesma coisa. Vamos falar aqui em termos práticos. Eu suponho que o Horta Osório se tenha deslocado para liderar o Lloyds e o Credit Suisse agora, com um conjunto de pessoas da sua equipa que são as suas pessoas de confiança, digo eu. Duvido que o Horta Osório tenha chegado sozinho para liderar o Credit Suisse. Portanto, depois o Horta Osório terá que corresponder às expectativas do board do Credit Suisse, evidentemente. O board do Credit Suisse terá algumas pessoas ou não que são fixas, não sei. Certo. Ou se o Horta Osório a chegar, negociou que estas pessoas têm que sair porque esta é a minha visão e este é o meu projeto e foi assim que funcionou no Lloyds. Não sei, gostava de... É uma boa pergunta. Falar com ele. Já falei com ele uma vez quando estava em Inglaterra, por acaso é uma boa pergunta para lhe lançar sobre estas coisas da liderança que eu gosto de investigar. O que é que eu acho, por exemplo, também tinha apontado aqui, que acho que são coisas interessantes. Qual é que é o problema atual? O problema atual é a urgência, a expectativa, a falta de tempo, e também aqui é um ponto importante que é a exposição e a intolerância para os que falham. Isto puramente no aspecto da liderança. Depois há todo o aspecto ético-moral que invade atualmente as lideranças. Já dizia um amigo meu, dizia-me outro dia: André, para roubar em Portugal não basta ser, não é preciso ser inteligente, basta não ser ético. Basta não ser moralmente ético para roubar. Certo. E para te safares com isso, provavelmente. E à vontade. Sim. E à vontade. Portanto, nas novas lideranças, eu falava outro dia num curso de pós-graduação de organização e gestão de clubes, na sede da Liga, e essa foi precisamente a proposição que eu lancei imediatamente mal cheguei. Há a falta de liderança em Portugal, há falta de carisma, há líderes fracos, sem visão, sem capacidade de decisão, sem uma pontinha capaz de nos inspirar e de nos dar motivação. Epá, eu falo como sinto. Incoerentes, em todos os sentidos. E moralmente e eticamente, com o que se está a passar atualmente em Portugal,
não nos deixam grande inspiração nem motivação para acreditar em quer que seja. Eu não vejo neste momento na política atual um tipo que represente carisma. Quer dizer, desculpa lá, vejo um no lado errado. Um tipo com carisma só vejo um e infelizmente está no lado errado. Está precisamente, defende ideologicamente todas as coisas com as quais me oponho. E tenho pena, repara, deixa-me só ver aqui. Eu vou-te ler uma coisa que tu provavelmente conheces. Só para fugir aqui a um campo e entrar neste campo. Eu vou-te ler aqui uma... Tu vais reconhecê-lo, mas eu vou-te ler aqui... Deixa eu ver quantos é que eles são. 6 pontos, vou tentar resumi-lo. Sim. E tu vais-me dizer se isto é ou não nós atualmente. Nós portugueses. A passividade com que a população em geral acata como vontade de Deus as crescentes desigualdades sociais e económicas. Isto é o ponto 1. Certo. Somos nós atualmente. Sim, podemos dizer até que não é vontade de Deus, mas que é o acaso. Ou... Sim. Uma burguesia cívica e politicamente corrupta até a medula, não discriminando já o bem do mal, sem palavras, sem vergonha, sem caráter, havendo homens que, honrados na vida íntima, descambam na vida pública, em pantomineiros e sevandijas, capazes de toda a veniaga e toda a infâmia, da mentira à falsificação, da violência ao roubo, de onde provem que na política portuguesa sucedam, entre a indiferença geral, escândalos monstruosos, absolutamente inverossímeis. Isto somos nós atualmente ou não? Somos nós atualmente. Um poder legislativo, esta já é antiga, mas um poder legislativo, esfregam de cozinha do executivo, este criado quarto do moderador e este finalmente tornado absoluto pela abdicação unânime do país. 2 partidos sem ideias, sem planos, sem convicções, incapazes, vivendo ambos do mesmo utilitarismo cético e pervertido, análogos nas palavras, idênticos nos atos, iguais um ao outro como 2 metades do mesmo zero, e não se malgando e fundindo, apesar disso, pela razão que alguém deu no Parlamento de não caberem todos de uma vez na mesma sala de jantar. Opa... Isso é de? Guerra Junqueiro, 1896. Certo. Pá, Continuamos. Continuamos, quer dizer, eu já não sei, eu não tenho vertente política, nem quero ser político, não tenho partido político, ok, sou líder de equipas, sou treinador de futebol, estudo lideranças e gosto de ver lideranças e não encontro um homem capaz, intocável, presente, com carisma na nossa política portuguesa. Pá, isso... E dificilmente na política mundial vais encontrar alguém... E na política mundial são poucos, também são poucos, também é o reflexo neste momento do mundo? Sim, e da nossa... Por exemplo, aqui o Guerra Junqueiro termina, mas isto é extensível, eu acho que a todas as sociedades, principalmente a europeia. Ele termina assim: um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonha, feixes de misérias, sem uma rebelião, sem um mostrar de dentes, sem a energia de um coice, pois que já nem as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Pá, a França acaba de sair das autárquicas com uma abstenção de 60%. E é a França também, percebes? Já... De vez em quando nós dizemos, somos nós, pá, e Portugal, quer dizer, isto aqui neste cenário que nós somos presenteados, não, mas isso até é França, é impossível, não é? Já nada nos motiva a deslocar-nos para votar no que se passa. A realidade é que depois, pronto, os próprios se defendem com essa nossa incapacidade de nos deslocarmos para eleger, principalmente os bons políticos que ainda os há, e os bons líderes e os bons gestores, acusam-nos disso mesmo. Mas isto também se passa em França, não é? E passa-se em Espanha... E passa-se na Alemanha, certo. E são séculos e séculos de resignação
que se calhar já é genética, porque a gente está farto de ser roubado e de não ter orientação e de não ter liderança e de não se sentir defendido e de acontecer o que acontece em determinados países. Depois, onde os tipos com carisma se vão safando e é preocupante. E, só uma coisa positiva que desta toda a negatividade que rodeou o Covid-19 foi ter eliminado, na minha opinião, e sem querer ofender ninguém, mas na minha opinião particular, ter eliminado da política o Trump, esperemos, o Salvini e em breve o Bolsonaro e veremos mais alguém. Sim, vamos ver se... Numa opinião particular. Sim, sim. Falavas há pouco daquela imprevisibilidade, mas imprevisibilidade, pá, isto de manhã às vezes custa mais, e de alguma exigência e de até reações que possam vir adversas. Como é que, por exemplo, esta pressão, e hoje em dia há redes sociais, há outras maneiras das pessoas expressarem as suas opiniões, esta visibilidade mediática constante é um fator de pressão para os resultados? Sentes mais, por exemplo, e tu acompanhaste a evolução de antes de redes sociais, depois de redes sociais, sentes que há maior pressão agora e sentes essa pressão no teu trabalho? Sim, ora bem, no caso específico do futebol, nós passamos a ter os jogadores com capacidade de voz e de fugir às regras pré-estabelecidas do clube, porque estão no direito de ter as suas redes sociais e de exprimirem sentimentos relativos a uma situação. Certo. Havia uns que normalmente são os mais requisitados, que era normal. Isto deu uma abrangência a todos eles e aos seus familiares. Portanto, nós primeiro tivemos o fenómeno... Certo. Vamos imaginar, guarda-redes suplente. Defesa que não joga. Avançado que foi trocado em determinado jogo por outro. Capacidade de resposta desses, se não tiverem imbuídos nesse espírito grupal e de objetivo grupal, ou se já estiverem a pensar noutra coisa, ou em mudar de clube, ou novo contrato, ou o que for, ou que se encontram em situações de fim de contrato, etc. Depende da especificidade de cada situação. Mas sim, capacidade de... E depois, todas estas pessoas têm o seu número de seguidores. Portanto, os que me seguem são X, os que te seguem são X, certo. E esse é o teu público, e tu hoje, Daniel, estás frustrado porque o teu treinador ou o teu diretor não te deu a entrevista que tu pensavas que devias ter, e exprimes esse sentimento. Na consequência disso, a tua família também exprime o sentimento e apoia a ti, como deve ser. Portanto, nós fomos confrontados com isso. Já tínhamos nos clubes um corpo comum de regras que estabelece as regras de utilização dos social media para os próprios, certo. Mas não para os familiares próprios. Agora há esse novo fenómeno. Torna muito mais imediato o impacto e a negatividade gerada por esse momento em que possas passar. Muito mais, como te dizia, muito mais intolerância para os que falham, portanto, muito mais penalização, apesar da mesma também estar linkada a curto prazo, ou seja, o artigo que sai hoje a rasgar este treinador, ou este líder, este político, amanhã já ninguém se lembra. Porque já há outra qualquer Porque já há outra coisa, já há outro trend, ok, dura X tempo, mas há um momento now. O que é que se passa agora, neste momento? What is trending? O que é que está trending no Twitter? Mas tu sentes essa pressão de... Nessa altura, se foste tu no spotlight... Certo. Obviamente, depois nós somos responsáveis por resultados. Se acumular X resultados negativos, o trending é oficialmente uma coisa... que está a correr mal. Passa uma moda mais... Sim, já não precisa saber, já não é um zoom, já é factual que está algo a correr mal. Certo. Portanto, aí já não há nada a dizer, é a construção basicamente da tua performance, ou da tua capacidade de ter performance ou não. Agora,
episódios, situações, sim, eu acho que a sociedade penaliza, sai, volta a entrar, volta a gostar, já não gosta. E como é que se gera isso em 2021 ou daqui para a frente? Como é que um gestor faz em relação a isso? Sim. Aceita, não aceita, olha, não olha? Confiança na visão, confiança no trabalho, é as únicas coisas. Tu és o único, eu gosto de fixar objetivos altos. Já fui penalizado pelos mesmos, ou seja, estabelecer coisas demasiado altas para... areia demais para a caminhoneta, não é? Sim, para o produto que eu tenho disponível. Certo. Gosto porque sou competitivo e gosto de me lançar com esses objetivos para ver se dá. Ou seja, o sonho é este. Ok. O objetivo é este. Quer dizer, eu outro dia também tinha essa conversa com um jornalista no Tottenham, que não ganhava nada desde 1960. Eu encontrei-me a dizer que quero ganhar títulos no Tottenham. Um título nacional não ganhava desde 1960. Depois tinha em 1991 outro título, uma taça da Liga. E eu, na minha primeira entrevista, estou a falar em títulos, percebes? Certo. Uma coisa que historicamente não me era pedida, mas estou a lançar como objetivo alto para grupo, não tendo essa necessidade. Portanto, voltando à tua questão, o líder tem que saber o caminho, tem que ter a visão estabelecida, tem que ter confiança em si, saber o trabalho que está a desenvolver, que isto vai dar frutos. O que tu trabalhas agora poderá ter só frutos mais tarde, isto funciona muito, não é? O efeito atrasado das coisas que tu estabeleceste. Portanto, só crença, liderança e capacidade de acreditar no que estás a fazer. Certo, estava a pensar, agora estavas a falar disso, pensei, não pões logo o Taremi de início, porque depois sabes que a longo prazo o Taremi há de marcar e há de dar resultados. Tu dizes, lidar com pressão, ser estratega, abrir as portas ao mercado internacional, são tudo coisas que marcam o teu longo percurso, são também essenciais a qualquer gestor, e vamos precisamente falar com quem gostava de começar o seu caminho enquanto gestor. Convido a juntar-se à nossa conversa a professora Márcia Monteiro, coordenadora da licenciatura em Gestão de Empresas do ISAG European Business School. Professora, por onde é que se começa este caminho na gestão? A formação conciliada com o contacto com o mercado de trabalho será um bom ponto de partida? Obrigada, Daniel. De facto, tocaste aqui em dois pontos muito importantes. Por um lado, a formação académica, por outro lado, a experiência com o mercado de trabalho. E, de facto, quando nós pensamos no ISAG, nós estamos a dar oportunidade aos nossos estudantes de adquirirem a base de conhecimento, obviamente relacionada com a área da gestão. Mas para nós, mais importante do que saber, é também saber fazer. E por causa disso, o ISAG dispõe de um conjunto de atividades que, de certa forma, vão permitir que os nossos estudantes se aproximem mais do mercado de trabalho. Falo, por exemplo, dos estágios, palestras, workshops. Existem, inclusive, alguns trabalhos práticos que são integrados em algumas unidades curriculares que vão permitir aos nossos estudantes ter, de facto, esta aproximação com o mercado de trabalho. E isso, obviamente, esperemos nós, irá fazer com que os nossos estudantes, de facto, se destaquem após o término da licenciatura, porque quando chegarem ao mercado de trabalho já levam um pouco da experiência do que é saber fazer. Professora, o ISAG também tem uma novidade já para iniciar o próximo ano letivo, é uma licenciatura em Management que vai começar no ISAG no próximo ano, é lecionada totalmente em inglês. De que forma é que os estudantes beneficiam do ensino em inglês? De facto, os benefícios são claros, tendo em conta a globalidade do mercado onde nós nos encontramos hoje em dia. Esta licenciatura 100% em inglês, de facto, vai permitir que os nossos estudantes se sintam mais à vontade e também mais familiarizados com alguns conceitos aplicados, obviamente, à área da gestão, e também vai permitir que exista aqui alguma interação entre alunos, estudantes nacionais e internacionais, que vai, de certa forma, também aumentar a bagagem e toda esta dimensão internacional. Especialmente para os alunos que, de facto, querem progredir na sua carreira a nível internacional, esta licenciatura 100% em inglês acaba por ser uma grande vantagem competitiva. Além disso, aproveito esta oportunidade também para referir que no próximo ano letivo vamos ter também o nosso primeiro ou a primeira edição do MBA
Executive Program, que, para além de ser também 100% em inglês, será 100% online. Portanto, nós queremos, de facto, dar resposta a estas necessidades do mercado, tendo então esta vertente do inglês e do online, que é, de facto, aquilo que nós estamos a viver hoje em dia. A propósito desta licenciatura em inglês, André, certamente que comunicar em diferentes idiomas tem sido essencial ao longo do teu percurso, tendo em conta também as tuas passagens por diferentes clubes, não é? China, Rússia, Inglaterra, Portugal. Consideras fundamental o domínio de vários idiomas para o sucesso profissional? Sentiste em algum momento, com algum atleta, uma dificuldade de comunicação e isso prejudicou o seu rendimento profissional? Felizmente não, porque eu russo ainda falo, chinês não falei. E era incapaz de me expressar em chinês. O que é que eu fiz? Levei uma Mas foste aprender russo para isso? Aprender russo, sim. Okay. Mas é algo que é apreciável, que aproxima pessoas. Nós já temos geneticamente uma capacidade ótima de adaptação a diferentes culturas, fruto da nossa vida de imigrantes e do nosso lançamento para fora nos séculos passados, de se ambientar a culturas instituídas e também de falar as diferentes línguas, foneticamente, linguisticamente, temos essa capacidade. Pelo que é de aproveitar, realmente para nós é muito fácil aprender uma nova língua, temos essa capacidade. E ajuda a encurtar distâncias, acho que sim. Acho que chegar a algum lado e ser capaz de te expressar na língua é algo que é apreciável pelos outros. Achas que se não soubesses falar inglês, quando abordaste o Bobby Robson, terias tido a mesma coragem para falar com ele? Não sei. Ali tu já conheces o receptor, basicamente, e tu sabes que o receptor te vai tratar de certa forma... De forma cordial. Sim, certo. Nós habituamos-nos a vê-lo nas suas conferências de imprensa, um homem educado, simpático... E esforçado, inclusive, para falar português. Esforçar-se para falar português, portanto, provavelmente, se calhar sim. Ok, porque ainda nestes episódios da Next Step Talk... Mas repara, ajudou depois o conhecimento do Robson, do meu passado, da minha avó inglesa, de frequentarmos o Cricket Club, e eu com os meus pais e ele com a sua mulher e os seus filhos. O gosto dele por vinhos, que eu adorava receber umas garrafinhas de Douro. Tanto isso depois ajudou a criar também relações. Sim, estava-me a lembrar que no outro episódio, já não sei quem foi o professor que disse que hoje em dia o inglês já é quase o obrigatório, é o standard, se quiseres fazer alguma coisa na vida, e depois a partir daqui, tudo o que possas acrescentar, claro, seja um russo, um chinês, ou whatever, é sempre um add-on e é sempre um complemento, porque isso seria, é o mínimo, é o mínimo. Aproveitando ainda a professora, por último queria perguntar-lhe qual é que é a importância para as empresas da integração da responsabilidade social nas suas estratégias. De facto, a responsabilidade social tem assumido um papel cada vez mais importante, não só para as instituições que a praticam, como também para toda a comunidade envolvente. E torna-se particularmente interessante percebermos que a responsabilidade social vai ajudar a que exista um alinhamento entre valores e objetivos, não só por parte da instituição, como também por parte da comunidade que está, de certa forma, a beneficiar destas ações. Inclusive, é de conhecimento público que o ISAG tem participado em inúmeras iniciativas relacionadas com a responsabilidade social, porque, para além de ser uma preocupação do ISAG, nós também queremos, de facto, transmitir estes valores para os nossos estudantes. Obviamente, também temos o exemplo da parceria de responsabilidade social entre o ISAG com a Race for Good, que de facto veio aqui sublinhar e reforçar a nossa preocupação com a cidadania ativa, com a igualdade e, obviamente, com a prática desportiva. Portanto, este é mais um dos exemplos de responsabilidade social onde o ISAG tem estado ativo.
Ok, professora Márcia, muito obrigado por ter estado connosco também neste The Next Step Talk. Estamos quase a terminar a nossa conversa, mas antes disso quero deixar mais uma pergunta ao André. André, que objetivos tens para o futuro da Race for Good? Já tinhas falado que queres abraçar mais causas, sabendo que és uma pessoa que põe os objetivos lá em cima, o que é que tu já pensaste para a Race for Good? Olha, nós neste momento estamos a tentar angariar embaixadores. E embaixadores estamos a falar, ou queremos falar, já tive essa conversa com eles, com o Miguel Oliveira, com o Ogier, com o Carlos Sainz, pessoas que, de muito sucesso e que possam, no fundo, dar ainda mais notoriedade ao movimento. Quais é que são as perguntas que vêm de retorno da parte deles, que são legítimas? Estas 3 instituições que eu abraço são as minhas, e eu tenho um carinho especial por elas. Para o OGE, a East África não significa nada. Ok, significam pequenas comunidades no Quênia e na Tanzânia que são pobres, que precisam de saúde, medicamentos, educação, mas o vínculo emocional que a mim me liga a essa África foi a minha prima que trabalhou lá durante anos e anos e viu as dificuldades destas crianças. Para hoje ele há de ter outras pessoas da Provence, onde ele nasceu, em Gap, com, sei lá, limitações de movimento, deficiências físicas ou motoras, ou o que for. Portanto, ele terá as suas. De modo que com os embaixadores que queremos que potenciem o nome da Race for Good, estamos a abrir-nos às causas que a eles lhes toca. Nos países deles, ou em qualquer parte para criar esse tipo de vínculo e parceria também, ou seja, a Race for Good, enquanto associação, vai se juntar ao OGE embaixador para ajudar o projeto que ele está a financiar em GAP, ou seja o que for. Meramente exemplo. Portanto, este era o fundamento. Curiosamente, isto tem um lado negativo. Os papéis para a Race for Good se tornar instituição pública de seguridade social estão metidos, mas normalmente as IPSS em Portugal funcionam com uma função específica. Ajudar o cidadão deficiente motor, ajudar o cidadão deficiente mental. Certo. E a minha não. A minha, como são 3 coisas tão diferentes, tão abrangentes, pode ser limitativa. É muito importante para mim que ela se torne IPSS, porque eu depois é mais fácil organizar a gestão dos donativos. Por exemplo, nós no caso do Rally de Portugal fomos confrontados com uma situação importante, que é, naturalmente, instituições que são portuguesas querem fazer doações a instituições que são portuguesas. Exatamente. Pelo carinho que sentem pelas mesmas, pela proximidade, relação de proximidade e por sentirem, de certa forma, nesta coisa dos donativos. Também o Bill Clinton, que escrevia no seu livro Giving, diz que há uma promiscuidade mental entre o bem-estar do doar, evidentemente sabendo da ação e do bem que se está a fazer, mas o efeito placebo que a doação te causa em ti. Eu ajudo, e como ajudo, publicito, e aqui me têm como grande. Certo. Que há aqui um misto de egoísmo, de autossatisfação enquanto estás a ajudar os outros. Sim, repara que nós, por exemplo, nós queremos desmontar, enquanto o Race for Good também queremos desmontar esses mitos, porque não pode ser esse, o objetivo naturalmente, eu vou-te explicar o que é que nós fizemos um post, onde tentamos desmistificar que as pessoas não se podem sentir mal com esse gesto, entendes? E então, os 5 benefícios em ajudar o próximo. Ajuda os outros, viva mais tempo. Evidentemente, nada te vai garantir que viva mais tempo, mas há uma sensação de bem-estar. Sim. Fizeste uma missão, cumpriste uma missão, correspondeste para algo com os outros. Não é? À noite deitas-te consciência sentimento tranquila. De reciprocidade, aumentar a autoestima, fortalecer amizades.
e perceber melhor quem nos rodeia. Portanto, nós achamos importante fazer este post porque por essa promiscuidade que pode haver, esse sentimento dos outros em olha aqueles, nunca ajudou ninguém e agora está a ajudar. Porquê? E não é assim, há resultados práticos disso que são importantes. Portanto, para terminar, eu necessito que a Race for Good seja IPSS porque vai libertar as pessoas também de não só quererem doar a não só quererem doar à PPCDM do Porto, não só quererem doar a do OGE, percebes? Somos nós, IPSS, Race for Good, que recebemos e depois já somos capazes. E consegues, sendo IPSS, trabalhar fora de Portugal também com isso? Sim. Okay. E as pessoas já se associam à causa da Race for Good, às causas da Race for Good, são estas. E têm estes embaixadores, e estes programas, e estes projetos. Portanto, estamos à espera, já associação já somos, e agora faltará esse passo que eu espero que seja aprovado. Ok. Tu em 2011 dizias que não querias ficar muito tempo no futebol, querias ficar 10, 12 anos, que era o teu plano, 10, 12 anos intensos e depois sair. Tendo em conta que já passaram 10 anos, é a altura certa para te fazer esta pergunta, até porque faz sentido com o nome deste programa, deste podcast, videocast, o que quiser chamar. Qual é que é o teu next step, o teu próximo passo? Vais dedicar-te mais à Race for Good? Vais continuar a olhar para o futebol enquanto treinador? Vais dar o passo que já disseste que gostavas da presidência e, por exemplo, no caso do Porto, abraçares esse projeto? Qual é que é o teu próximo passo? Eu sempre tive esta visão curta para a minha carreira porque eu comecei muito cedo. A verdade é essa, aos 17. Aos 17 já estava a trabalhar. Não é só por isso, vivi também muito boas experiências enquanto scout, treinador adjunto do José Mourinho e depois também enquanto treinador, mas sempre foi algo que eu tive pré-estabelecido. Não porque na altura, em 2009, quando perspectivava essa carreira, já tivesse em mente a gestão, a entrada na gestão, que é de equipas de futebol, que é um passo que eu quero dar. Mas porque sou um homem apaixonado por várias coisas, gosto de me envolver, gosto de sentir uma motivação e executá-la, e neste momento estou inclinado para liderar o que eu espero ser o meu clube de coração. Para liderar algum clube tem que ser algo que te apaixone e pelo qual estejas vinculado emocionalmente. O mesmo passo só depende de eleições, depende de uma série de coisas que também já tornei públicas. Gosto de, neste caso, das lideranças e de me tornar, se me for permitido, presidente de alguma coisa. Penso que as mesmas devem ser arrebatadoras. Entendes? Aquela figura tem que ser a figura que une, certo, para que todos estejamos no mesmo sentido, porque todos sabemos que este é o caminho a seguir. Quando se bem que isto passa-se frequentemente na política, quando é um 52% 48 ou um 51-49, causa a dúvida. A dúvida está presente, ok, há o benefício de dúvida que tem que ser dado, é assim que é, o processo eleitoral são assim mesmo, mas a apresentar-me gostava que algo fosse dinamizador, arrebatador, que fosse considerado como o caminho a seguir. Porque acho que, como falávamos de visão a longo prazo, carisma, da importância dessas coisas atualmente nas sociedades, penso que é assim que deve ser uma apresentação minha para liderar o clube que gosto. Agora, não é uma obrigação, é um sonho, uma reflexão que eu tive e que pensava, e uma paixão que eu tenho também por gerir, pela gestão, fruto das experiências que vivi.
transportá-las para o universo do meu clube, do clube do meu coração. Vamos ver se mesmo é possível. Isto depende de muitos fatores, mas principalmente daquele que eu te disse. Mas tens noção do legado que está para trás e do peso que terá a sucessão de um presidente como o Pinto da Costa? Claro, mas isso, repara, eu enquanto treinador, o meu maior sucesso foi ser campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto. Será sempre, mesmo que a mim me fosse dada a oportunidade agora de... Olha, saiu o Guardiola antes da final, és tu que vais fazer a final. E uma pessoa levanta a Champions e ganha o troféu, e é o troféu mais importante do mundo, digamos assim, depois do Mundial. Nem que levantasse uma Champions, ou tendo levantado a Europa League, o significado de ser campeão nacional para um sócio do Porto, para alguém que se cresceu a ambicionar aquele objetivo, as responsabilidades que estão inerentes a presidir um clube, eu tenho que corresponder, eu sou obrigado a responder, porque antes de responder perante os associados, respondo perante mim próprio como sócio há 43 anos, já ia dizer 50 anos. Tenho que responder a mim próprio. Campeão é um objetivo, e o legado que está é pesado, inclui troféus internacionais, para que os mesmos se perpetuem no tempo. Este é o rumo que temos que seguir, esta é a visão nova que temos que ter, é estes mercados que temos que abraçar. É no scouting que vai estar a nossa força, é no então, bom investimento, é na boa gestão. E o que é que achas que tu conseguias fazer melhor? Porque estes últimos 39 anos foram de sucessos incríveis. O que é que tu achas que conseguias fazer melhor? Daniel, estás-me a fazer uma pergunta de candidatura à qual eu não estou ainda enlistado para. Okay. Sim, ser presidente do Porto é um objetivo de carreira, é um sonho. Quero que aconteça desta forma aglomeradora, uníssona, singular, de todos, de um grupo. Expectativas de sucesso obrigatórias, fazer melhor do que é atual. Eu não posso, eu nunca me sentaria com o Presidente Pinto da Costa para debater um caminho, a minha é melhor que a sua, porque não. Entendes? Eu nunca... não era nesse sentido. Não se pode dizer nunca digas nunca, mas dificilmente correria contra o meu Presidente. Claro. É o Presidente que me fez apaixonar pelo clube. Evidentemente não sei, sei que o processo eleitoral, quando é que são as próximas e o que é que está... e as decisões que ele pode ou não tomar para se recandidatar. Mas eu não vou propor um plano contra o que ele fez, ou o que ele prevê. Mas nem estou a dizer nesse sentido, estou a dizer... Eu não posso permitir a fazer essa pergunta, nem a perspectivar isso. Eu tenho uma ideologia, um caminho a seguir, é meu. Não é porque o atual está mal feito, eu não quero saber, o atual deu-me isto, tornou-me... Nem é questão do mal feito ou bem feito, é mesmo só olhar para a frente. Sim, isso tem algumas ideias, claro, mas sabes que elas também têm que ser adaptáveis, porque as lideranças são isso mesmo. Os clubes, como tu sabes, o Porto foi excluído da criação de uma Superliga, mas estes clubes que estiveram na fundação da Superliga tiveram algo de caricato, ou seja, durante 5 anos estiveram a juntar-se para anunciar uma Superliga Europeia e em 24 horas desmontaram-na. Ou seja, os clubes estão entregues a estas lideranças absurdas, extravagantes, sem sentido, já parece o Guerra Junqueiro. Sem vergonha. Estamos em 1800 outra vez. Sim, exato. Ou seja, quer dizer, se para os próprios intitulados melhores do mundo, que em 5 anos se dedicaram no background a criar uma coisa só deles. Exato. Foram incapazes de manter
o processo, uma decisão que os próprios chegaram a melhor como o rumo do futebol. Quer dizer, a quem é que estamos entregues? Portanto, os clubes estão todos em dívida, pronto, fora os que são de países ou de emirs, de sheiks, de bilionários, que são uns quantos. Petróleo, donos de petróleo, não sei o quê. Portanto, esses têm uma injeção de capital que os permite reformatar objetivos e, de certa forma, dominar cenários. Eu, por exemplo, a mim, mais do que o problema do financial fair play e do facto do Manchester City ter fugido à rede de financial fair play de uma forma ou de outra, como fizeram muitos, não foram os únicos, eu acho que é muito mais preocupante a criação do Citigroup. O Citigroup tem clubes no Japão, tem clubes em África, tem clubes no Brasil, tem clubes em Inglaterra, tem clubes em Espanha. Eu acho esses sinais muito mais preocupantes, entende? Ou seja, ok, é possível, porque no fundo os clubes são sociedades e vão sendo compradas e dominadas por grupos, tal como é no business. Mas, também não podemos ter, ao mesmo tempo, aquele vínculo histórico e emocional das competições nacionais e da glória de ser campeão nacional e ao ser nacional vamos jogar uma Champions e essa Champions tem este significado para nós. Champions, aqui estou a falar de Libertadores, Asiática, ou o que for, e depois não estar FIFA ao corrente do que está a passar, ou seja, de grupos de clubes no mundo inteiro. A Red Bull para lá caminha, né? É dona da Red Bull Salzburgo, do Red Bull Leipzig, do Bragantino Red Bull, do New York Red Bull. Já se falou daqui em Portugal também aí fora, comprarem, não é? E muitos, e o Qatar da mesma forma, e o Paris Saint-Germain da mesma forma. Portanto, também não dois pesos, duas medidas. O futebol também precisa de se reformatar e nós, clubes, para traçar novos objetivos, abraçar-nos, ter uma visão mais internacional. O Porto tem um currículo anormal para um clube português. Tem sucesso europeu, tem sucesso internacional. E tem que ter uma visão internacional de expansão, ou de olhar para o futuro, de crescimento de marca, de tocar cada vez mais pessoas, de perceber outros mercados, porque repara, eu tenho 200 mil seguidores, tenho gente da Índia, do Dubai que me segue, da China, da Turquia, obviamente dos países dos quais onde eu estive presente, França, Portugal. Mas terás também da América do Sul e de outros sítios. Claro. Portanto, é precisamente essa expansão que é necessária e que obviamente está na cabeça dos atuais gestores do Futebol Clube do Porto, mas que é um universo que somos obrigados a abraçar para o futuro. E está também na tua cabeça para a Race for Good, e espero que daqui a uns tempos possamos falar de uma grande expansão da Race for Good, presente em todo o mundo. Mais do que isso, a Race for Good tem que gerar donativos para quem necessita. O fundamento da Race for Good não é ser a Wings for Life ou a própria Laureus, percebes? Sim. Ok. Se nos tornarmos nós, Race for Good, na Laureus, que financia 150 projetos no mundo inteiro, é porreiro. Mas, acima de tudo, tem que ser capacidade de gerar donativos, de tocar e de trazer sorrisos a quem mais necessita. E como é que as pessoas podem fazer os donativos? Olha, neste momento, enquanto não somos IPSS, só podem fazer através do nosso site às próprias associações. Ok. Portanto, quando abres a página do nosso site, tem o link para a conta da APPSDM, tem o link para a conta da Ace África, tem o link para a conta da Laureus. Portanto, neste momento vocês estão a dar visibilidade a estas instituições? Fundo, depois, mais tarde, como IPSS, vamos ser capazes de receber. E quando recebermos, podemos distribuir aqui, nesta, naquela. Quando fores o número 10, depois vais distribuir fazer assistências. Fazer umas assistências. André, obrigado por esta assistência e por estes golos que tens estado a marcar. Obrigado. Espero que tenham gostado e que sirva de certa forma
que haja nesta troca de palavras alguma coisa que seja útil para todos. Bastante útil para todos. André, obrigado por isto. Obrigado. E quanto a vocês desse lado, obrigado por terem assistido também a este episódio. E há mais episódios deste The Next Step Talk. Falámos com Roberta Medina, Rui Unas, também os pilotos Miguel Oliveira e José Pedro Fontes. Podem ouvir tudo em thenextstep.isag.pt, também no canal de YouTube do ISAG e no Spotify. E se ainda não conheces o ISAG, vai a virtualexperience.isag.pt e podes conhecer todo o campus sem sair de casa. É uma visita virtual. E como habitual, no final de cada episódio, será que estás pronto para dar o próximo passo?